na categoria de base. Peraí, calma aí. Eita, porra. Tequepaque, tequefique, demanto rap a outra terra. Que quer dizer em português a língua dos anjos. Tá começando mais uma categoria de base. Tô aqui do lado do meu irmão, Ô, José Bonifácio. Guilhermino, Esperança. Esse cara é a esperança do Brasil. É, quem sabe, né, mano? Vamos candidatar, brincadeira. Ó, mano, se eu fosse me candidatar, você tá ligado que eu tinha que aparecer com você no horário eleitoral porque o povo brasileiro gosta do macarinho. Não é aquelas ideias igual os caras têm aqui de eu sem camiseta. Não é isso. Não, mano. se você aparecer sem por favor. camiseta... Não. Isso é isso. Será que nós vamos ter o dia que você vai aparecer só com a biqueta? Não. Ó, Programa sério, um programa mais que sério. Não vamos falar do Pepe Mujica, porque realmente, mano, agora eu tô com medo de a qualquer momento, porque o Papa já foi. O Papa foi. Puto, o Pepito não pode, não. Como é que pode, mano? O Pepe, cara, Pepe é um guerreiro. é a cura, né? E é deu uma desaparecida, né, assim, de falarem dele, né? Pelo Acho que eu tô realmente sabendo. ele deve ter pedido pra, né, pô, me deixa em paz um pouco. Pelo que eu tô sabendo, tá no terceiro sósia dele já. Já tá. Então, já falaram, é um já clone. É um clone do Pepe. Assim como o Lula mesmo não é o oficial que a gente tem aí, eu acho que tá no... Até o convidado que a gente trouxe hoje vai poder explicar pra gente melhor. Mas nós estamos no quinto ou no sexto sósia do Lula. É mesmo? Tá? Mas a gente vai falando isso aí aos poucos. José, além disso, essa semana aí, cara, a gente vai ter que até alternar a ordem do que nós vamos soltar na rede, tá? Sim, que porque tá difícil, né? Não, a gente grava um negócio, já sai outra coisa e grava e já sai. E essa semana tá braba, mano. É semana do Dia do Trabalhador, pô. Também tem isso, é verdade, com certeza. Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Tem que ser algo especial, né, Gui? Dia de ir pra rua. Então, você tá vendo esse vídeo hoje, por favor, hein? Fim da escala 6x1. Daqui 2 dias. Pra on, isso aí. Pelo fim da escala. Quem já trabalhou nessa escala sabe o quanto que é desgraçada essa escala. Inclusive, o rapaz que trabalha aqui na técnica de som que tá fazendo pra gente hoje aí, trabalha nessa escala. Então, eu sou contra isso aí. Desde que eu não possa me beneficiar, certo? O Gui, eu acho muito foda, cara, quando os caras fazem também manifestação dentro de shopping, né, velho? Que é o melhor lugar pra fazer, né? Uma manifestação da escala 6x1 é o shopping, né? É porque se você os for caras fazer... já chegam ali, ó, ó, todo mundo, quem que vai ser contra, né? É lógico, se você for fazer dentro do Oxo, não dá. Porque o funcionário que lava o banheiro, mesmo que atende no caixa, ele é repositor, ele faz a segurança, ele não tem nem tempo. Ele fala, irmão, não tem nem como fazer essa greve contigo aí, que senão eu vou largar a loja, pô. Agora, então, mano, no shopping é paulada. Vai certeiro ali na galera. E aí hoje nós vamos ter, pô, por favor, tá, rapaziada da esquerda aí, vamos se unir, porra. É legal criticar uns aos outros, é da hora. A crítica é sempre construtiva, mas tá da hora da gente se unir, pô. Olha a direita aí. A direita apoia Pastor Miguel, a Kelmo. Os caras apoiou o Padre Kelmo, porra. Tudo. Que é a GCM dos padres. Como que não vai apoiar? Como que não vai apoiar, porra? Vamos se apoiar à esquerda. Dia 1º de maio, vamos pra cima. José, agora sem mais delongas, tá? Vamos que Quem vamos, tá aqui Gui. com a gente hoje aí? Gui, ó, eu tava lembrando aqui como nasceu o podcast, né, cara? A gente dentro daquele seu carro, limpo, né? Seu carro tá sempre limpo, né, Gui? Não, para do jeito que você fala assim, parece que nasceu de uma história de amor, mano. E a gente no carro, fazendo entrega ali, né, Gui? Batendo um papo. Fazendo entregas pro... Isso, peraí, não, mas calma, a gente não entrega, né? Não entrega, né? Não vou. Fazendo Quer entrega. dizer, entrega a gente tá fazendo, vou entregar aqui. Isso, pessoas compravam uma cesta no site, né? De produtos agroecológicos. Agroecológicos. Isso. E a gente ali conversando, umas 20 entregas no dia, né? Rolava discussão política entre eu e você. De repente falou, pô, vamos fazer um programa. E era a entrega que a gente fazia pro nosso querido movimento MST. A gente fazia as entregas lá. E o mais da hora era que depois o excedente, mano, a gente recolheu uma parte, tá? Porque nós não é besta. É né? lógico. Não, a gente tinha a nossa cesta de brinde, né? Por cumprir a tarefa, né? Mas foi muito bonito. Eu cumpri essa tarefa no MST, numa cooperativa do MST, a Terra e Liberdade, por 2 anos. Sim. O Gui, por um ano e pouco também. Mano. Porque eu acabei errando muito suco de uva ali e aí acabou ferrou, né? O Gui tava numa fase da vida que às vezes ele ia fazer entrega, ele trocava arroz orgânico pelo integral. Aliás, o integral pelo branco. Pelo parabólico, porra. Isso, o suco de 500 pelo de 1 litro. Caralho, porra. O alface pelo agrião, né, Gui? Mas o importante era a luta. Na luta a gente tava, foi muito bonito. E aí, cara, a gente... quem tá aqui na minha frente... Porque o MST é aquela coisa, eu não sei exatamente... Não sei se eles não abrem a função deles. Sempre tem tá sempre alguém, alguma tem uma função. tarefa lá. Tem uma tarefa. Ele só colocou militante MST, mas não sei exatamente qual que Moleque, eu sei que eu sei. Enquanto você dá uma olhadinha aí, eu vou até te falar um negócio. Eu sei que quando a gente vai lá no prédio lá,
A senha do moleque desbloqueia tudo, tá? Passa em todos os andares, tudo. A digital do moleque é braba, tá? Se você quiser cortar o dedo dele fora, cara, fazer igual o nosso presida, certo? Pô, mas eu até ler aqui. Deixa Por eu ler. favor, por Vamos favor. lá. Olha lá, ó. Militante do MST, Certo. faz parte da coordenação da Secretaria Nacional do MST em São Paulo, foi coordenador da Secretaria Executiva da campanha Lula Livre, acompanha as iniciativas de trabalho urbano do MST, muito importante o trabalho urbano do MST, né? Porque precisa chegar na cidade, né? E atualmente está na coordenação do Plebiscito Popular 2025, que reúne movimentos, partidos, sindicatos e entidades da sociedade. É jornalista, faz parte do Conselho Político do Brasil de Fato, grande veículo de comunicação, e é colunista da Ópera Mundi. Estamos aqui com Igor Felipe Santos. Caraca! O cara tem... Belezinha, Moleque. mano? E aí, Bem-vindo, meu querido, velho. tudo bem? Bem-vindo, Valeu bem-vindo pelo aí. convite Ah, aqui. que isso, Vamos mano. com essa Já resenha estávamos aí. há meses aqui Já. tentando marcar essa agenda e agora deu certo. Pô, que Me legal. fala Que se bacana. dá tempo além da luta pra gente começar mais leve, né? Sim. Se tem tempo pra fazer o amor, irmão. Porque com esse currículo aí, caralho. É muita tarefa, Tem que velho. boa, mano. Caralho, irmão. Muita coisa, Pô, cara. bastante coisa, hein? É muito tempo na militância, né? Muito Então tempo. a gente vai acumulando muitas tarefas, muitas responsabilidades, mas E vai tocando a conseguindo. vida, né? Que tem que militar, mas tem que ter amor, tem que ter dedicação na luta do povo, né? Então, É, pô, ficou faltando esse ministério aí, hein, mano? O Lula tá devendo pra nós, não tá? tá não? devendo, né? Ele falou o ministério ficou. do Tinder aí, ficou faltando, mano. Ficou faltando, né? Faltou. E você está há quantos anos já militando no MST, Igor? Cara, eu entrei no MST em dezembro de 2004. Então eu já tô mais de 20 anos na militância no MST. Eu sou jornalista de formação, estudei lá na PUC de São Paulo, com bolsa ali, naquela vida dura. E na universidade tinha muitos professores que atuavam junto com o MST. Professor Jair Beck, Hamilton e outros professores que estavam envolvidos, sobretudo, com a construção do Jornal Brasil de Fato, que é de 2002. E então eu, naquele ambiente, já militava também na universidade, tinha vários colegas que foram trabalhar no MST no setor de comunicação. E aí me chamaram e eu fui. Que legal. Antes de a gente, até pra desmistificar a audiência aí, e provavelmente os vagabundos que vai xingar nós, o que de fato faz o MST? Ele ocupa, ele invade, são vagabundos, não são vagabundos? O que é pra quem é leigo, mano? Porque não dá pra partir do princípio que todo mundo tá ligado. O MST é um movimento que organiza os trabalhadores do campo, os camponeses, na luta pela terra. Então a gente tem uma população de camponeses pobres, trabalhadores do campo, que trabalham, que subordinam e que têm o sonho e a vontade de trabalhar na terra. E o movimento ele surge no final dos anos 70 e começo dos anos 80, no momento de abertura política, ali da anistia, do debate da retomada da democracia, da luta, começa a ter também ocupações de terra. Então, da mesma forma como estava os trabalhadores operários no final dos anos 70 no ABC, fazendo as greves lideradas pelo Lula, começa a ter no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná e outros estados, a organização dos camponeses na luta pela terra. E esses camponeses se organizam e passam a fazer de forma descentralizada, espontânea, a luta pela terra. E aí, no final dos anos 70, começo dos anos 80, tem uma ocupação na Encruzilhada Natalino, na região ali norte do Rio Grande do Sul, perto de Passo Fundo, Ronda Alta. Uma ocupação grande que tinha 2.000 famílias numa área. E o exército manda o Major Curió para reprimir aquela ocupação de trabalhadores rurais, que conseguem resistir, conseguem derrotar politicamente o Major Curió. E a partir dali vem a compreensão de que a luta pela reforma agrária não podia ser uma luta isolada de camponeses em diversos lugares, porque aí ia ser muito fácil de reprimir. E aí vem um debate, articulações, em 1984 surge o Movimento Sem Terra, num encontro nacional de todas as lideranças dessas ocupações pelo país inteiro, e decide formar um movimento com 3 objetivos. O primeiro objetivo, a luta pela terra, ou seja, o camponês que quer trabalhar na terra, que tem aptidão e quer suar para trabalhar e produzir alimento, tem que ter terra, está previsto na legislação, na lei de terras da ditadura militar de 1964. Então, o primeiro objetivo, a terra. O segundo objetivo, a reforma agrária. Também não basta o camponês ganhou a terra dele, tá ali, e cercado de latifúndio, de terra improdutiva, de agronegócio, como é que ele se sustenta sozinho? Não.
é um debate sobre a reforma agrária e sobre a mudança do modelo agrícola do país. E o terceiro objetivo, e também não basta os camponeses estarem articulados com cooperativa. Você só vai ter um novo modelo agrícola se você tiver um novo modelo de sociedade, na qual a prioridade seja produzir alimentos para a população, para o mercado interno, para a indústria, ou seja, para o desenvolvimento do país, e rumo ao socialismo, que é a mudança dos padrões de organização do trabalho. Então, o MST surge com esses 3 objetivos. E o que o movimento faz, objetivamente, é estar nas regiões do interior, conversar com as pessoas, organizar os trabalhadores rurais e fazer as ocupações de terra, porque nesse país nunca teve um assentamento da reforma agrária que não tenha sido fruto da luta, da organização e da ocupação do latifúndio. Então o que o MST faz é isso, é a luta por terra, luta por dignidade, luta por direitos, e é o que está, inclusive, na Constituição Brasileira de 1988. Nós, inclusive, estamos ainda no mês de abril, estamos ainda no Abril Vermelho, e vocês sabem que o dia 17 de abril virou Dia Nacional da Luta pela Terra. Um projeto da Marina Silva, promulgado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, fazer luta em abril não é só uma necessidade, mas é um direito e é uma lei que está lá no nosso marco legal. Cara, não, cara. Cara, esses 3 pilares devem ter aí. Nossa. Pô, o bagulho chega a arrepia, mano. Vou torar minha senhora hoje, não quero nem saber, filho. É o bonezinho vermelho e tudo. Puta síntese aí, né, cara? Não, já mostra tudo ali, né? O Gui, do MST, assim, eu lembro quando, antes de chegar lá pra completar a ref e tal, eu tava lendo um livro do Eduardo Moreira, na época, e aí quando ele contou que ele ficou num assentamento do MST, foi ali que eu falei, pô, meu, queria ajudar de alguma forma, ver como como funciona. Eu comprei uma cesta, quando eu comprei uma cesta, que ali eu fiz amizade com o Sarjão. Tô ligado. Que aí na época eu falei, meu, tem como ajudar? Ele falou, pô, vem com a gente aí. E ele foi, o Sarjão, incrível. O Sarjão, se estiver vendo aí, abraço. Toda pra galera da Cooperativa Terra e Liberdade, Marília, Luca, Raul, toda essa galera aí que segue aí, eu sei que eles seguem firme e forte. E eu também me fascinou, assim, porque eu falei, cara, é o caminho, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção é que, assim, o marxismo, ele teve épocas de baixa, né? No Brasil, assim, um pouco, né? Talvez ficou mais em academias, tal, por um tempo no Brasil. Mas eu sei que a MST seguiu firme e forte, né? Até numa época quando o marxismo tava meio em baixa mesmo, né? Segue nas escolas do MST, tem bastante marxismo ainda, não tem? Sim, né? Mas o MST tem uma formação política bastante plural, né? Legal. Inclusive, a gente segue uma linha de formação que tem como base resgatar a tradição dos pensadores brasileiros. A gente tem até um curso que vamos ter uma turma aqui na PUC de São Paulo, tem uma turma agora na FESP, da Faculdade de Sociologia Política, tem uma turma na UFABC que chama Curso de Realidade Brasileira. Esse curso, na verdade, a gente tem em todo o país. E é um curso que ele explica a realidade brasileira a partir do pensamento dos clássicos do pensamento brasileiro. Então são 8, 9 módulos que você vai para estudar a formação do povo brasileiro. Você tem que discutir Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, tem que discutir a origem dos indígenas, da escravidão, ou seja, o processo de formação do povo brasileiro. Legal. E aí você, para discutir a economia brasileira, você tem que resgatar o pensamento de Caio Prado, de Celso Furtado, de Florestan Fernandes, para você discutir o fundamento da economia brasileira com um país que nasce como um país dos indígenas, que se transforma numa plantation com mão de obra escrava e a partir dos anos 30 se vira um país industrializado, subordinado ao imperialismo dos Estados Unidos. Como é que se forma essa economia, né? Discutir a formação das cidades, discutir a agricultura. Então, sempre a referência são os pensadores brasileiros. E muitos dos pensadores brasileiros têm como sua fundação o marxismo, né? Então, o movimento tem uma referência no marxismo e nas suas escolas tem cursos, tanto de Marx e Engels, mas de Lenin, de Gramsci. Mas também, eu acho que a principal referência é tentar estudar aqueles que foram lá ver a origem do Brasil, o seu desenvolvimento, a sua evolução, que é o que demonstra a realidade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade das mais desiguais do mundo, né? Então, no ponto de vista da formação, acho que essa é uma tradição importante que o MST tem, inclusive no Brasil e na América Latina e no mundo, né? Hoje, na nossa escola Florestan Fernandes, a gente tem cursos que tem gente do Brasil inteiro. Você às vezes vai lá, é difícil encontrar alguém que fala português, gente falando espanhol, falando inglês, até
gente da Europa, da Ásia, né? Então, a partir das relações políticas, das articulações internacionais, o movimento também é uma referência do ponto de vista da formação política. Caralho, brabo demais esse curso aí, você é louco, Pô, mano. sério? Darcy Ribeiro, Monteiro Lobato, só os brabos. Cara, a gente tá vivendo uma treta, né? Os Estados Unidos taxou geral, parece um trava-língua, né? Taxou geral, e aí a China peitou os caras, mano. E falou, mano, você vai dobrar. O cara pediu troco, a China falou 6, os Estados Unidos falou 9, a China falou e meteu 12. Como que você explica, mano, tipo assim, a reforma agrária dos caras lá da China e por que eles viraram essa potência? Tipo, de todos esses espantalhos que os caras pregam, que eu entendo que realmente pra acontecer a revolução lá, tem uma galera que passou fome, deu merda pra cacete pra virar o que virou hoje, mas como é que você explica a China ser essa potência braba hoje, mano? Eu acho que o primeiro elemento é que eles passaram por uma revolução, né? Então, em 1949, tem a Revolução Chinesa que enfrenta os grandes problemas sociais. E um dos problemas sociais foi a questão da concentração de terra e a reforma agrária. Então, na China foi feita uma reforma agrária, né? E uma reforma agrária radical. Então, lá os camponeses têm terra e têm condições de produzir. Claro que é um país grande, tem mais de 1 bilhão de pessoas, mas também tem um território com muito relevo, muito inóspito, mas eu acho que para discutir a China como uma potência, eu acho que tem que analisar nos últimos 30, 40 anos, né? Quando a China se coloca com um projeto, sobretudo de industrialização, né? E de como é que produz as suas necessidades. E a partir disso, um projeto muito inovador, que é, a partir do controle do Partido Comunista, do poder político, do Estado, você organizar uma economia que tenha condições de se industrializar, de atrair e internalizar cadeias produtivas, conseguir ter um nível de desenvolvimento tecnológico e atrair capitais de outros países, mas tendo como finalidade o seu desenvolvimento, não o lucro dessas grandes empresas. Então, como é que você utiliza o interesse dessas grandes empresas para atender o seu interesse, que é o desenvolvimento no médio e longo prazo. Então, hoje a China é a maior, em projeção, vai ser a maior economia do mundo, com alto nível de desenvolvimento tecnológico, avançando na indústria 5.0 e na inteligência artificial, estamos vendo aí o DeepSeek. Já tá dando um pau, né? Então, Já desinstalei o GPT aqui que se lasca pra lá, pô. então ela consegue ser um país que aponta para os desafios do próximo período, né? Por exemplo, a China tem um programa de proteção do meio ambiente que é brutal, assim. Quem visita a China diz que eles estão conseguindo construir novas cidades que conseguem absorver a água para evitar enchentes e conseguir captar água e as questões de preservação do meio ambiente, novas tecnologias. Então, como eles têm um poder político e tem um projeto de longo prazo, eles conseguem organizar a sociedade para atender às suas necessidades. Então, acho que esse que é a grande questão, né? Isso ameaça o poder dos Estados Unidos, porque a China é um país emergente, enquanto os Estados Unidos é um país decadente, né? A gente vive uma crise do imperialismo dos Estados Unidos. Então, embora eles tenham hoje, sobretudo, o poder das armas e ainda tenham um poder ideológico muito forte, é uma economia que vive uma crise muito grande. E os Estados Unidos também não é muito mais referência para ninguém, não. Se a gente for pegar 10, 15, 20 anos atrás, tinha uma idealização maior do que era a sociedade americana. Não que isso ainda não exista. Sim. Mas isso eu acho que é bem menos do que já foi um dia. Então o Trump ele foi eleito como expressão desse projeto, dessa classe média branca ali do Vale do Silício para tentar resistir. E eu acho que ele está tomando medidas que vão nesse sentido, de olha, eu vou resistir, eu vou enfrentar. E eu acho que desse ponto de vista ele consegue ter uma coesão dentro da sociedade americana. Porque no fundo a gente vive uma profunda crise do capitalismo desde 2008, que o capitalismo não consegue alcançar o nível de acumulação que ele alcançava anteriormente. E que é casado com uma crise do imperialismo. Sim. E então, do jeito que tá para os Estados Unidos, ele vê a China passar. E eu acho que o Trump é a expressão daquele esperneio, né? Vamos espernear, vamos lutar e vamos tentar resistir. Traz as fábricas de teoria do volta. caos, Traz as fábricas- Já era, né, mano? É muito difícil, mas eu acho que para a população americana, eles olham e falam, porra, O cara tá o cara tá tentando aí, ó. O cara tá fazendo alguma coisa. Por que ninguém fez isso? Se vai dar certo ou não, ele pode dizer 1000 coisas. Mas eu acho que a extrema-direita, eles têm essa característica.
Os caras brigam. Eles vão pra cima. Eles vão pra cima. Vão. Mesmo E que eles não dê certo. Mesmo que não dê certo. É. Mas ao ir pra cima, eles mudam a situação política e abrem novas possibilidades que não estava dado anteriormente. É isso que às vezes a turma não sabe. O Bolsonaro fez isso aqui, né? Também. Tá vendo? Eu tentei. Os governadores que não estão aceitando. Cara, isso aí era foda. É, Ele metia essa aí. os caras Eu metem até sinto louco, falta do. os Eu já caras falei metem pra você, o louco. Lulinha tinha que meter mais essa. Rapaziada, tá tentando baixar a cesta básica, que não estão votando lá. Hein? Tinha que meter essa, porra. Mas é interessante o que o Igor tava falando, né? Realmente, pô, eles fizeram uma industrialização lá na China, que, meu, a gente fez uma aqui péssima, né? Porque tava na mão da classe dominante daqui, né? Pô, a nossa industrialização aqui foi horrível, né? Que a gente troca ideia direto. Ah, mano, mas aí que tá, Porque velho. assim, A gente ó, tinha o Gurgelzinho, o bagulho tá começando. Os caras falaram até que os BID, se nós insistíssemos na Gurgel lá atrás, nós chegava nesse calibre aí. Só que a gente vira lata pra caralho, pô. Então, mas é que além disso também teve aquela coisa, né? A gente teve uma industrialização que, beleza, tinha a Gurgel, mas tinha uma bomba de multinacionais aqui, tinha um monte de multinacionais automotivas que estavam em alto desenvolvimento tecnológico, né? A gente não segurou o desenvolvimento tecnológico deles aqui, né? O que a China fez, né? Ela amarrou lá as patentes, tudo, o desenvolvimento tecnológico. Tudo bem, você fabrica seu carro aqui, na hora que você quiser ir embora, vai ficar aqui e eu vou fazer uma cópia do meu jeito. Não, eu tô Né? tendo. E a gente não conseguiu fazer isso. E aí também não fizemos controle de fluxo de capital. Chegou um porque monte de no fundo, gringo. é que a nossa industrialização foi subordinada ao capital internacional. Sim. Agora, o nosso período de industrialização de 30, 70, ele Não, foi muito rapidão. rico. Mas voava. O Brasil foi a maior economia, crescia 7%, crescia mais que a China naquele Sim, período sim. histórico. Conseguiu desenvolver uma série de indústrias de base, de aço, de Tudo, minerais, de elétrica. O Brasil tem um parque de energia hidrelétrica brutal. Conseguiu trazer a indústria automobilística ali nos anos 50 com o Juscelino. Mas a grande questão é que era uma industrialização que conseguiu forjar, inclusive, a classe operária que deu origem às greves no final dos anos 70. Sim. Mas que o poder político não era do Estado, não era da classe trabalhadora. Então eles vinham aqui, exploravam. E era uma Eu tava industrialização. lendo do Jabor, desculpa te cortar, que ele falou que não era só a patente, não, tá? Tipo, às vezes os caras desmontavam o bagulho pra fazer engenharia reversa. No livro dele ele conta isso aí que. não. Então, tipo, se não ficou a patente dos caras, beleza, então nós vamos desmontar teu bagulho aqui e nós vamos aprender como é que faz. E eu acho que o mais brabo da China foi. Porque antes, quando tinha os Made in China no bagulho, nos produtos, a gente achava que era uma bosta. Sim. E hoje em dia vem escrito e você fala, cara, o bagulho é da hora. O Xiaomi no começo, Eles foram Xiaomi... pouco a pouco mudando a Exato, indústria, o né? conceito. É. Mas você pegar tipo, 20 o bagulho anos usuário atrás... ficou só pro Paraguai agora. Mas há 20 anos atrás, é isso que eu ia falar, tinha uma referência da China que era meio que nem o Paraguai, né? O lugar que vende as bugigangas. Agora não, mano. Agora os caras- que o projeto de país dos caras é muito foda, né? É 50 anos, é 100 anos, os caras já estão vendo uma lá visão pra- de longo prazo. E a resposta que o maluco deu lá, os caras virou e falaram assim, não, então, antes de Trump, não sei o quê, mano, a China já tava aqui há 4 mil anos atrás, 5 mil anos. Então vocês vão passar, nós vai estar aqui. Nós não se importa, não, foda-se. Aí, isso é da hora. Eu acho que esse nacionalismo, eu acho que ele não faz mal, tá ligado? Eu acho que aquele extrema-direita ali, beirando Adolfinho, é embaçado. Mas eu acho que falta um pouquinho disso aí, até na nossa canhotagem, um pouquinho desse sentimento até meio brisola, tipo assim, o bagulho é nosso, mano. Sim. Tá Mas ligado? nós temos uma tradição política muito nacionalista. Tem que- Inclusive porque... tem que ter os caras falam de até pela- Estado, mas até o pela Estado tem que tradição do Brizola e o papel dele na luta pela reforma agrária. Sim. Mas o nacionalismo para nós é um instrumento para resistência contra o imperialismo. Total. Então não é algo para defender família, Bandeira. liberdade. Claro que esses símbolos eles constituem a forma de você fortalecer determinadas ideias. Então isso é importante, eles conseguiram capturar isso. Sim. Mas a questão é que o nacionalismo da turma do Bolsonaro é uma hipocrisia. Os Estados Unidos foi lá nos Estados Unidos e ficou batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Não, que ridículo. nacionalista é esse? Foi Estados lá, Unidos e Israel, porra. ele foi lá e ficou lá puxando o saco do Trump, que nem tava olhando na cara dele. O filho dele tá lá nos Estados Unidos, refugiado, entre Mano, aspas. ele tá pedindo sanção pro Brasil E foi- pra fuder mais nós ainda, Não, cara. e disse que ia pra posse do Trump, ficou lá na quarta escalão da posse do Trump. Então isso não é nacionalismo. Isso aí é hipocrisia. Você é louco. Lembra Então- do Bolsonaro na Copa do Mundo que os caras falaram, ô Bolsonaro, o que você vai fazer lá? Não, eu fui entregar um pendrive com informações importantes aí que os cheques precisam saber. Os caras Foi não pra tão nem aí, Copa, pô. caralho. Foi pra Copa, pô. Então, o nacionalismo é uma forma importante de você mobilizar a classe trabalhadora. As pessoas se identificam. Aí tem que ver a cultura brasileira. Sim, o verdadeiro. Do samba, Sim. da música, do hip hop, da culinária.
Então, o povo brasileiro, ele vem de uma formação. Claro. E essa formação que faz com que tenha ter orgulho e tem que lutar contra Sim. a dominação do imperialismo, do capital internacional. É para isso que serve o nacionalismo. Então vamos chamar de Copo Mineiro aqui. Vamos parar com essa porra de pagar pau pra Copa gringo. americana, né? Isso aqui foi feito em Minas Gerais. Às vezes que a gente tá no continente, né? Então, Tudo bem, pode ser. Ainda Mas- não é norte-americano esse copo. mas o Novo México vai chamar Nova América, já não sei mais, irmão. Não, bom, isso aí eu concordo, cara. Acho que é isso. O nosso nacionalismo ele tem que ser da classe trabalhadora, né? Total, Não pô. desenhado pela classe E de dominante. resistência ao imperialismo. É, mano, tem que Ficou começar total. a plantar isso aí, velho. Sim, As sim. minas lá, a Érica, todo mundo precisa começar. Porque largar esse símbolo na mão de Nicolas Ferreira, fala, vai tomar no Não rabo. pode. Isso é um erro grave. Cara, um cara Essa turma desse- que quer abandonar porque a identidade que o povo brasileiro tem pelo verde e amarelo, pela cultura brasileira, não é que X ou Y que deu, é o que se constrói socialmente. E não podemos abrir mão disso, porque eles estão se apropriando disso e nem respeitam o povo brasileiro e a sua cultura, estão cagando e andando. nem aí. Então é resgatar isso e colocar isso no sentido de um projeto de soberania nacional, de resistência ao imperialismo, de emancipação da classe trabalhadora, esse que é Esse é o o caminho. norte. É, saber usar as palavras. Talvez a gente não tá sabendo usar as palavras. Porque, por exemplo, eles usam lá o lance do nacionalismo, e aí aqui a gente se fala muito de Estado. E o que eles fazem lá? E eles inverteram, tipo assim, pô, Estado é um bagulho zoado, pô, Estado é inchado, blá blá blá. E aí eles pegaram só o lado bom disso aí, que é falar, nós somos nacionalistas, mas nós é anti-Estado, porque nós tá com a bandeira dos Estados Unidos. Talvez se a gente carregasse um pouquinho mais esses valores, eu acho que a gente alcançava mais pessoas, tá ligado? Tem eleição que nós tá perdendo por besteira, mano. A esquerda, eu acho. Dia 1º agora, dia do trabalhador. Era pra uma parada pra todo mundo tá na rua. Todos os trabalhadores, não sei que momento você pode até, se tiver uma luz aqui pra gente aqui, iluminar a gente aí nos seus estudos, de como que desconectou tanto com o trabalhador à esquerda, no sentido de tem trabalhador falando assim, não, mas não pode acabar 6 por 1, pô. O patrão não vai O poder... trabalhador tá mais preocupado com o patrão. Cara, o que aconteceu, pô? É igual minha galera na época da escravidão falava, não, pô, como é que o senhorzinho vai produzir? Precisa da gente. Acho que a gente foi no 1º de maio que a gente foi lá no Pacaembu? Acho que a gente foi, que a gente encontrou o... Que a gente encontrou o Sérgio e a Ju, sim, do sim. MST. Puta, não tinha quase ninguém, você lembra, mano? Miado, mano. Você lembra? Mas tava sem. Nossa, Mas velho, tava lembro. sem VAT na época, né? Tava sem propósito. Eu acho que era o primeiro ano do Lula no governo aqui Eu acho que agora. não, na eleição. não, O ano da eleição. 2022. Nossa, Os mas caras ali, falou, não vai. ali eu tomei um choque, mano. Você falou pra mim, acho que não vai. Eu falei, vai pra caralho. Eu falei, mas errei no caralho, Boulos, né? foda. Errei no Boulos pra caralho. Foda. Enfim. Você acha como, mano? Como é que desconectou, assim, a classe trabalhadora dos trabalhadores? Você acha que é o quê, meu? Cara, eu acho que são vários elementos. esquerda, perdão, Eu acho que são trabalhadores. vários elementos e é preciso fazer uma análise com cuidado, porque também tem uma análise meio moralista, que parece que foi vontade de X ou de Y, né? Eu acho que o primeiro elemento, assim, que a gente tem que considerar que dos anos 90 pra cá, a gente viveu uma onda neoliberal que teve várias consequências. Uma consequência é na própria forma de organização do trabalho. Então a gente teve, por exemplo, anos 80, o Brasil foi o país que mais teve greves em números absolutos e relativos do mundo. O Brasil tinha um movimento sindical mais poderoso do mundo. E a gente vê, o neoliberalismo, ele veio para quebrar o movimento sindical. O movimento sindical foi o principal movimento de organização da classe trabalhadora no século XX. Então todos os avanços que nós tivemos durante o século XX de direitos, de previdência, vem sobretudo pelo movimento comunista internacional, mas sobretudo pela organização da classe trabalhadora em sindicatos. Os avanços, especialmente na Europa, em alguma medida na América Latina, nos Estados Unidos, teve avanços importantes. E o neoliberalismo, ele vem ali com o Reagan, com a Thatcher, para quebrar o movimento sindical. E como é que ele quebra o movimento sindical? Com a liberalização do capital financeiro, com a privatização dos estados e, sobretudo, com a desregulamentação da legislação trabalhista, que é o que a gente está vivendo aí. Total. Então, as pessoas antes, não era a sociedade inteira, mas tinha um padrão de organização do trabalho que era baseado em jornada de trabalho, direitos, férias, salário. Hoje isso tudo foi quebrado no Brasil e no mundo inteiro. Hoje as pessoas trabalham por demanda. E além daqueles que têm a jornada de trabalho muito torsiva. E foi tirado com a reforma da CLT muitos direitos. Então você tem uma reorganização no mundo do trabalho que fragilizou a forma clássica de organização dos trabalhadores. Então esse é um problema.
Acho que um outro problema é mais do ponto de vista ideológico, né? Você vai pegar no final dos anos 70 e anos 80, no Brasil, as pessoas acreditavam que para resolver os problemas dela tinha que ser coletivamente. Seja no território, seja na igreja progressista, seja no sindicato. O neoliberalismo, ele coloca na cabeça das pessoas que um é concorrente do outro e que ela tem que resolver os problemas sozinha. É uma questão de valores mesmo, é o que vem. Aí que vem esse debate sobre empreender agora. É o individualismo nas pessoas. Então, o meu vizinho, ele não tá na mesma situação que ele na mesma rua, ele é meu concorrente. Eu preciso destruir o meu vizinho. Sim. E aí a pessoa quer destruir o vizinho, mas não quer destruir o patrão, né? Eu acho que a terceira contradição é que a esquerda no Brasil chegou ao governo. Chega em 2002 com a vitória do Lula, o PT, o maior partido da esquerda brasileira. E isso tem contradições na forma de organização da classe trabalhadora, do movimento sindical. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Brasil. Então isso teve consequências, né? E ao a esquerda ir para o governo, mesmo com um projeto moderado, de interesses de várias classes, inclusive da direita, isso tem consequências na organização. O trabalhador não vê mais a esquerda só como aquele que está reclamando na rua. Vê aquele que tem também a responsabilidade de governar, seja governar o país, um governo, uma prefeitura. Então muda a relação. E eu acho que o quarto elemento é que foi deixado de lado na estratégia geral da esquerda o trabalho de base, o diálogo com a população, a disputa das ideias, a disputa de hegemonia, isso foi ficando de lado. Teve um setor da esquerda que acha que resolver na eleição resolve tudo. E o que a gente, na verdade, aprendeu no último período, todos nós, sobretudo com o golpe da Dilma em 2016 e com a prisão do Lula em 2018, é que não basta ter o governo, não basta ter um bocado de deputado. Se você não tiver força social organizada, consciente, que tenha condição de fazer luta, defender seus interesses, defender um programa de mudança social, você não consegue sustentar nem esse governo. Porque, veja, quando a Dilma saiu do governo, nós não tivemos um grande movimento de base popular em defesa para resistir. É verdade. Quando o Lula foi preso, lá em São Bernardo, não tinha milhões de trabalhadores que, embora votem nele, gostem dele, mas não estava organizado para defender. Rua, né? Então, acho que tem que se debater a construção de uma nova estratégia que tenha como centralidade a organização da classe trabalhadora, a luta social e a defesa de um programa de mudança social. Pô, a gente está numa crise do capitalismo. Os trabalhadores nunca têm um nível de tanta exploração. Seja aqueles que estão com algum nível de direito, na CLT, na 6x1, ou que está informal, ou que é MEI, que tem que emitir uma nota, não tem direito nenhum e vai se aposentar com salário mínimo se não tiver outra reforma da Previdência. O nível de exploração do trabalho é brutal no Brasil, até porque as tecnologias não foram utilizadas para o trabalhador trabalhar menos e viver melhor. Sim. Foi utilizada para intensificar a exploração do trabalhador. Sim. Então o trabalhador vai dormir, tá tocando o WhatsApp dele ali. Ele acorda, tá sendo cobrado porque ele não chegou. Então a tecnologia está sendo usada contra o trabalhador. Sim. Ele está sendo mais explorado com as novas tecnologias. Então acho que essa é uma questão que tem que ter um programa para superação dessa situação. E nós temos condição tecnológicas para avançar nesse sentido. Por isso que nós estamos nessa iniciativa para debater esse tema, que é o plebiscito popular de 2025. A gente tem que debater com a população a redução da jornada de trabalho, sem redução do salário, o fim da escala 6x1, que eu acho que é a expressão mais acabada da exploração do trabalho, que é a pessoa trabalhar 6 dias, folgar um, nem sabe o dia que vai folgar, folga na segunda, folga na terça, tem que trabalhar sábado e domingo. Por isso essa pauta ganhou força. Todo mundo olha para isso e fala, não dá para ser assim. E a questão da taxação dos ricos também, porque, veja, a gente teve no último período do neoliberalismo um nível de concentração de renda no Brasil e no mundo brutal. A gente vê esse negócio que tá até banalizando agora, cada dia surge um novo bilionário aí no Brasil, de vários setores econômicos. Isso é reflexo do neoliberalismo e essa turma não paga imposto, porque tem todo o privilégio que o neoliberalismo dá, não paga lucro de dividendo. Então, para financiar saúde, educação, para financiar que os trabalhadores não paguem imposto, tu tem que ter uma mudança na tributação, e por isso tem que taxar quem ganha mais, quem tem renda, patrimônio, capital. Então vamos fazer esse plebiscito esse ano como uma forma justamente de organizar, que as organizações políticas, os partidos, os sindicatos, os movimentos, as entidades da sociedade, os coletivos, tenham uma pauta comum e uma metodologia comum, para que a gente possa ir para o país inteiro, para as periferias e para os bairros, conversar com as pessoas sobre 2 temas que são
você traz da vida dela, porque ninguém mais aguenta trabalhar o tanto que trabalha. E ninguém também tá aguentando pagar imposto para que bilionário Não tenha pague isenção nada. fiscal. Tem um número aí de que os bilionários, eles economizam por ano 300 bilhões Cara, eles são tão de caros. reais de isenção fiscal. Olha, eles são Isso tão é cara de... absurdo. eles são tão Aí, cara de... mano, é o que eu falo. Se você puder, eu não posso falar isso aqui, nós estamos sendo gravados, certo? Eu nunca vou falar pra você sonegar, tá? Mas se você puder, beleza? Porque, não, eu tô zoando, bizarro, sacanagem. bizarro, Mas, mano, se o bilionário. Eu tô de saco cheio já, cara. Isso é verdade mesmo, irmão. Pô, nós vamos sustentar esses vagabundos até quando? Cara, sabe que aí vendo- os caras falam mal do SUS, falam mal Sim. da educação. Pô, teu filho tá da creche pública lá, o bagulho é da hora pra caralho. Esses vagabundos vêm, falam mal de tudo que é público. A Petrobras tá uma bosta, porque já tá vendido pra um caralho. Aí o pessoal torce pra gasolina ir pro caralho lá disparar pra eles ganhar mais dinheiro. Sim. E aí os bilionários, milionários, ninguém taxa. Aí o meu dinheiro o governo quer. Meu irmão, vai pra cima desses caras aí também, porra. Eu vi um mapa que eu fiquei assustado. Em 96, eu tinha visto essa semana. Em 96 tinha 250 bilionários no mundo. Agora tem 3 mil bilionários. É que fizeram o curso dólar. do Pablo Marçal. Os caras É que, fizeram. velho, sabe o teste? É que os caras não pagam nada de imposto. Os caras não pagam na retirada de lucro, isso aqui no Brasil, né? Porque esse negócio de não pagar imposto em lucro é Brasil e Letônia, só falam. Só Brasil e Letônia. E além disso, as empresas dos caras têm isenção fiscal. Então, mano, os caras ganham de todo lado, né, velho? Então, essas pautas aí estão. É bom que tá bem claro a pauta, né? E é legal que pode ser que realmente tenha essa adesão popular, né? Que é o que a gente precisa, né? E aí, como vai funcionar esse plebiscito, Igor? É assim, aí beleza, vocês estão primeiro unindo vários movimentos, sindicatos, centrais, para depois ir conversar com a população. A gente tá na primeira fase do plebiscito, que é reunir o maior número de entidades, coletivos, movimentos, sindicatos, entidades, em torno dessa metodologia, que é o plebiscito popular, em torno dessas pautas. Então, tá nesse momento que é mais organizativo. Então, a gente fez o lançamento do plebiscito faz 2 semanas, no ato lá na Faculdade de Direito da USP, lá de São Francisco. Então, todos os bons dos movimentos, um ato mais de lançamento para a sociedade. Legal. Temos que fazer outros. Vocês podem ajudar, inclusive, se envolver para a gente Vambora, popularizar fala o dia que nós Legal. esse encosta, filho. debate, Vambora. entendeu? Então, estamos nesse momento organizativo. Então, a nível nacional, a gente já tem uma coordenação, tem já equipes trabalhando, porque organizar algo com essa envergadura é muito trabalho. E agora a gente está naquele momento de levar o debate para os estados. Porque também organizar um negócio desse não é algo espontâneo. Sai aí pegando assinatura. Para você chegar num número de assinaturas que tenham condições de incidir na conjuntura, você precisa ter algo organizado. Você tem que ter, por exemplo, o Brasil tem 5.600 municípios. Temos que ter urna em 5.600 municípios. Tem que aqui em São Paulo, tem em todos os bairros, em todas as periferias, tem que ter alguém ali que vai ficar responsável por coletar as assinaturas e conversar com a população daquele bairro. Você tem que ter uma musculatura organizativa e levar para o Brasil inteiro. Então não dá para ficar só no Sudeste, só nas capitais. É um debate que tem que fazer com o país inteiro. Olha. Então essa primeira fase. Legal. E os plebiscitos, eles foram uma experiência muito interessante, né? O primeiro plebiscito popular é uma experiência importante dos últimos 30 anos, né? O primeiro plebiscito popular foi em 98 e 99, e o tema era a dívida externa. Então foi um plebiscito que deu uma estrutura organizativa, era um momento que a esquerda estava num ascenso, né? Então tivemos um plebiscito da dívida externa em 98 e 99. Tivemos o maior plebiscito, que foi o plebiscito contra a ALCA. A ALCA. Então aí Eu vi os pra caralho os isso aí. jovens nem devem saber, né? Mas é a área de livre comércio das Américas. Nossa, É quando os Estados Unidos queriam fazer um bloco de países com livre comércio, para eles conseguirem vender as mercadorias deles sem pagar taxa. E foi derrotado por esse plebiscito, que legal. teve mais de 10 milhões de assinaturas e abriu um debate no Brasil inteiro em defesa da soberania nacional, da indústria brasileira, dos direitos dos trabalhadores e contra o imperialismo dos Estados Unidos, que é uma pauta que era nacionalista, em defesa do Brasil. Foi um plebiscito que teve mais de 10 milhões de assinaturas. Então ele é um certo paradigma nesse... No Brasil mesmo? No Tudo isso Brasil, é. É, o da Alca, pô, eu lembro. Não, Toda a mídia, porque toda como é hora tava álcool, que sair, eu pensei, mano. bom, vai que outros países da América Latina Não, também não, tinham A gente fez, seguido. teve mais de 10 milhões de assinaturas, foi uma experiência extraordinária, né? Tivemos depois, em 2007, o plebiscito sobre a reestatização da Vale do Rio Doce. Então, vocês sabem que a Vale do Rio Doce é uma empresa brasileira importante na área mineral. E ela, hoje, é a segunda maior empresa do Brasil, junto com a Petrobras. Sim.
Ou seja, foi privatizada a empresa, mas o grande problema é que foi privatizada as nossas riquezas naturais que hoje essa empresa explora, né? Sim. E ela foi vendida a preço de banana. Foi vendida num igual leilão a Sabesp. cheio de Foi na época do Fernando acusações. Henrique? Na época do Fernando Henrique. Foi, ele entregou a Foi em Vale, né? 1997. A Vale, a Telesp, entregou Ela tudo esse foi vagabundo. vendida, se não me engano, por 5 É que a Vale é bilhões muito e ela tinha um valor estimado de 20 bilhões de reais. Hoje a Vale lucra por ano 20 bilhões de reais. Pra gente mandar minério de ferro e comprar o trilho pronto. Ah, mas igual pra a Petrobras, nós mandamos o Para petróleo você pra vender pagar. matéria-prima para exportação sem ter um nível de agregar valor, ou seja, inclusive a China se beneficia disso, né? A China é a maior importadora. A gente compra da China A gente o trilho. vende minério de ferro para a China e compra celular. Eles então. agregam valor, tecnologia para o país deles e para a gente. É que o que é mais bizarro é que nem Ô, o Xi trilho... Jinping, nós queremos você aqui conversando, cara. Tem coisa pra você explicar pra nós. Né? Exatamente, assim como eles compram produtos agrícolas. Isso. Então, nosso projeto de desenvolvimento nacional, de defesa do Brasil, inclusive, tem contradições com a China. Mas lógico, E- normal, né? Cara, natural, assim, se realmente cada país tem seu que os caras projeto... encontram- Cada Não, tem seu projeto. a gente vai O sentar na papel- mesa O e papel realmente- nosso é defender o nosso. lógico, é lógico. É que o Brasil, ele é aquele, o sinônimo daquela máxima de todo dia ser um otário de casa e um esperto. E o Brasil é um otário, que é o petróleo, nós exporta, nós manda pra fora, compra gasolina em dólar, manda em real. Aí a China também nós toma tombo. Mano, pelo amor de Deus, cara. A burguesia nossa é o que tem de mais burro no mundo. Então a gente teve esse plebiscito da Caralho, Vale pô. em 2007. Ah. Tivemos mais recentemente o plebiscito da Assembleia Constituinte, que foi em 2014. Então, se vocês lembram, em 2013 teve as jornadas de junho, que embora o tema sensível era o tema do transporte, mas a maior parte das pessoas iam para a rua porque não já era crítica ao sistema político, à corrupção, à incapacidade dos governos de resolver os problemas da população. E a própria Dilma apresentou, nós precisamos ter uma Assembleia Constituinte do sistema político. E veja como ela estava certa. Que hoje o que a gente vê é que o governo Lula é refém do Congresso Nacional. E era justamente aquele Congresso Nacional, naquele momento de luta, que ela propõe reformar. Numa Assembleia Constituinte exclusiva da reforma política. E aí ela vai tomar um tombo, né? E aí depois ela toma o tom porque ela é bloqueada pelo PMDB, que foi contra ter a Assembleia Constituinte. Mas fizemos um plebiscito e no ano passado tivemos plebiscitos populares aqui em São Paulo, né? Contra a privatização da CPTM do metrô, que foi muito bem sucedido. E tivemos em Minas Gerais também, lá contra a privatização da empresa de energia e da empresa de água. Então resolvemos ter uma experiência nacional, retomar a experiência do plebiscito também popular. teve. Desarmamento também teve. Mas aí foi Mas um é que lá plebiscito oficial. Oficial. Não era um Esse aí plebiscito... foi votado em urna. Foi votado em Foi em urna, urna. era do governo. Era do Eu governo. lembro que do plebiscito. Isso é desarmamento legal, também. é legal até que pra ele explicar, porque é confuso mesmo, né? Quando vocês falam plebiscito, eu já na minha cabeça vinha algo parecido com aquele dado desarmamento. Não, esse é um plebiscito de caráter popular. Então nós vamos organizar E correr atrás de assinatura e correr atrás das de verdade, nada assinaturas. online. Não, a ideia nossa é ser presencial, mas pode ser em urna ou pode ser eventualmente digital. Algumas, QR mas o que Code. tiver impresso é legal, né? Impresso. Porque mobiliza, cria um mais evento, robusto, né? né? Tem um evento, né? Então, ali. evento, Tem algo exatamente. Que no fundo é você colocar em Conhecer as todos pessoas, os, né? você colocar em todos os municípios, em todos os bairros, uma urna. Botar lá, que nem o espírito. Aí tem uma parte da turma que só quer fazer sem eleição. Mas a gente pode botar lá uma barraquinha, ter um café, ter um bolo, Explicar. ter um jornal e conversar com a população sobre os direitos dela, sobre os interesses dela. Tem que conversar com o povo. E se ele xingar, ouve também, retruca e conversa. E vai. Então, mas aí tem que estar lá junto com o povo. Não é ficar falando do povo idealizando. Vamos lá conversar, Vai né? lá, sim. Então, o espírito do plebiscito é esse, retomar esse processo de uma pedagogia de massa, um trabalho popular. Então, a gente está retomando essa metodologia, fechamos nessas 3 bandeiras que a gente acha que são bandeiras que, primeiro, dialogam com a realidade da classe trabalhadora, que não aguenta mais trabalhar e pagar imposto. Então, acho que são temas muito bons para conversar com as pessoas. Sim. E segundo, que temas que estão na ordem do dia. Então, tem lá no Congresso Nacional. Tem o projeto do governo, que é um bom projeto em relação à isenção do imposto de renda e tem um pouco de taxação dos ricos. Não é o projeto que nós sempre defendemos, mas temos que é um projeto que representa um avanço. Tem a PEC da 6x1 da Erika Hilton, tem o projeto da redução da jornada de trabalho do Reginaldo Lopes. Então, está na agenda do dia. O Rico Claro Azevedo, né?
O Rick, na verdade, o projeto é da Érica, que é deputada. ela federal, ela né? Mas ela é junto com o Rick, Com o Rick, junto com o é. Vact. Então a gente quer que os deputados votem. E que se eles forem contra, que eles digam pra população. Vai lá justificar encara a população. pra população deles. Não, eu sou Que ele tem que contra que trabalhar mais. eles têm que trabalhar mais, que ele tem que trabalhar mais imposto, pagar mais imposto. Eles que expliquem. Então queremos que eles votem. Da hora. E vamos fazer pressão sobre o Congresso e também fazer pressão sobre o governo Lula. Que tem que ter a postura mais ativa da conjuntura. O governo tinha que estar abraçando essas pautas. Devia estar debatendo com a população. Mas é que ele joga, o próprio governo joga cortina de fumaça. Tipo assim, nós vamos ser honestos aqui. Se o Lula se candidatar de novo, nós vai nele e acabou. Mas a verdade seja dita, quando estamos falando da 6x1, ele me joga lá o bagulho de você voltar aos domingos, discutir se você trabalha ou não, e em forma de coletivo, né? Tipo, antigamente era só você e teu patrão, e agora voltou através de via sindicato, se realmente há necessidade do camarada trabalhar ou não. E isso aí, ele passou essa parada no meio da discussão da 6x1, tá ligado? Então, querendo ou não, acabou sendo uma cortina de fumaça pro bagulho. Eu não tô falando aqui pra gente descer a lenha no Lula, não é isso. Mas foi o que de fato aconteceu, saca? No meio da 6x1, Brasil pegando fogo. Caralho, vamos falar de discutir se trabalha domingo ou não. Mano, nós tá em outra discussão. E eu acho que, não pra esse plebiscito, mas acho que mais pra frente, começar a discutir também a questão do tipo assim, mano, beleza, nós queremos avançar em diminuir a carga horária do trabalhador, mas e o político que trabalha só 3 dias na semana? Tá ligado? Tipo, tem que aumentar a carga desses caras, mano. Porque, tipo, nós trabalhamos o ano inteiro, tem um mês de férias, os caras têm 13º, 14º, vagabundo volta a trabalhar em março. Pô, o filho do Bolsonaro, quando era pra voltar a trampar em março, o desgraçado pegou e foi embora. Então, tipo assim, eles têm... A nossa classe política, a gente nunca pode desacreditar da política, que é o meio de se conseguir as coisas por hora, né? Sim. Não é, o certo é a revolução, mas o que é o que nós temos agora é isso aí. Então, como que... além dessas pautas, eu acho que isso tá no dia a dia do trabalhador, mano. A gente já falou aqui com motorista de Uber, nós já falou com motorista de ônibus, nós já falou com... Cara, todo mundo da classe... Boa parte da classe trabalhadora, da base, passou aqui, mano. E é isso, os caras desacreditam, professor, os caras desacreditam dos políticos, e eles têm muita mamata, velho. Que nós que é trabalhador não tem, bicho. O trabalhador, em comparação com o político, é sacanagem, pô. Não, mas na real a gente vive uma profunda crise política. Essa é a parte mais visível. Mas, cara, hoje a população olha pro Congresso Nacional, ela se sente representada lá, ela acha que tá numa democracia, acha que eles estão representando os interesses deles. A gente precisa ter uma reforma política radical no nosso país. Muito. Tá foda, Porque mano. agora o nosso grande problema, Gui, é que a gente tem que ter uma força da sociedade em torno disso. Porque senão, quem vai decidir sobre as mudanças são eles mesmos. Mas você não acha que é uma pauta comum? Tipo, por exemplo, eu quero que acabe a 6x1. Isso vai mover o Brasil inteiro, direita ou esquerda. Tanto que quando os da direita meteram o louco, eles foram cobrados. Pô, o Nicolas foi cobrado na rede social dele. Você acha que se a gente não mete essa lá e fala assim, mano, bora fazer os políticos trabalhar 6 dias na semana por Não, ano? eu acho uma boa. Você acha que a direita não vai lá e vota? Não, Os caras eu votam. acho que a gente tem que botar essa pressão mesmo. Agora, o grande problema da reforma política é que a gente tem que ter um nível de organização da sociedade, de luta, de pressão. Porque eles vão legislar em relação a temas deles mesmos, né? Sim. Então, esse que é o... Veja, uma coisa, eles podem, eventualmente, se tiver uma grande pressão da sociedade, admitir a redução de trabalho, porque cá entre nós, quem vai pagar são os empresários. E que eles têm que pagar mesmo. Tem que porque pagar. Agora, a questão, eles até podem admitir que os empregários pagam, mas ele falar, os empresários pagar, beleza, mas eu vou trabalhar mais dia da semana, eu vou votar contra mim mesmo. Não, eu acho que a gente tem que debater e, sobretudo, tem que criticar o sistema político brasileiro. Sim. Hoje a gente vive uma situação, na verdade, que a gente vive um semi-parlamentarismo. Total. O Lula, para fazer qualquer coisa, ele tem que ir lá e pedir licença pro Davi Alcolumbre, pro Hugo Mota, pro Arthur Lira. A gente votou do Lula para presidente, mas para ele fazer qualquer coisa, ele tem que ir lá pedir licença pro presidente da Câmara. Outra questão também que pouca gente critica é o poder do STF. O STF cumpriu um papel muito importante na luta contra o Bolsonaro, na defesa das instituições burguesas, da democracia liberal. Mas o STF tá muito poderoso. E quando vai debater o tema da classe trabalhadora, invariavelmente eles são sempre contra nós. É isso mesmo. Então, Alexandre de Moraes em São Paulo é vagabundo. Então, gente, total. amizade é amizade, luta por nossos direitos é outra coisa. Sim. Então tem que fazer essa crítica também. tem que Então a fazer. grande questão é...
a gente tem que retomar na esquerda uma visão mais crítica sobre a situação política, sobre o Congresso Nacional, sobre os limites do Poder Executivo, sobre o STF. Então, porque a democracia que a gente defende não é essa aí. Essa democracia tá podre. Ninguém defende isso. A democracia que nós defendemos é outra. Total. Que tem a maior participação popular, que garante os direitos, que garante saúde e educação. É um outro negócio. Essa porra dessas emendas. Cara, eu sou de uma época, pô, Erundina, caralho. Nós fazia mutirão pra fazer escola, mutirão, tudo mais. Agora nós estamos vivendo a época das emendas, bicho. Mas Eu brinco que é o emendismo. Caralho, Os caras só pensam em emenda. mas Você falou isso. parlamentarismo? Mas é isso. Mas tá vendo emendismo. Mas Mas é o acontece, emendismo, caralho, mas é que pô. o parlamento não tem a coragem de chegar e falar assim, ó, a gente quer votar aqui se vocês querem parlamentarismo, porque eles sabem que eles vão perder. Então eles já estão o quê? Desviando a verba pro parlamento, tirando o poder do presidente, porque ao tirar a parte econômica, tira o poder político, pra eles comandarem, mano. Porque já teve no Brasil tentativas de semipresidencialismo e eles sabem que é problemático isso. Então eles não encostam nessa ferida, parece. Eles ficam Por só... enquanto, pelo menos. Por enquanto, eles vão deixando ao máximo, né? Agora, uma das coisas que a gente mais conversa aqui no programa com trabalhadores que passaram aí e tal, é justamente isso, porque a ideologia é tão bem feita que a gente acaba só odiando político. E às vezes eu também falo, pô, beleza, vamos mirar aqui, mas também, peraí, olha o empresário também. Porque ele tá passando, a gente tá batendo aqui, ele tá passando aqui suave. Então, assim, peraí, vamos mirar nele, que ele é o inimigo comum. E de fato a gente viveu O uma grande situação... empresário, Não, né? mas quando O você grande fala que você vai empresário. taxar o rico no plebiscito, Isso. já é do caralho. Só que quando eu falo de colocar o político na 6x1, É que eu você- sei que os caras não vão votar e vai passar. Só que eu acho que é o único jeito desses caras pegar e não... E tirar a nossa 6x1. Sim. Porque se a população... Isso aí une a direita e a esquerda, mano. Não, o que eu acho que é legal, na verdade, é quando alguém tá rolando nas redes que vocês que trabalham 3x4 não pode ser contra. Vocês- Não pode ser contra que eu trabalho 5x2. Então Sim. é uma puta sacada. É, assim. entendeu? De fazer uma comparação com Você faz um confronto legal, que é legal. bom, mas acho que o problema é que assim, a gente viveu nos últimos 10, 15 anos essa onda antipolítica Sim. que foi muito instrumentalizada pela direita, né? Sim. Que vem anteriormente desde o próprio mensalão, que era a forma de atingir o PT e o Lula. Mas você pega da Dilma pra cá, Lava Jato, né? E no fundo a gente viveu essas contradições, né? Sim. Teve uma onda antipolítica, especialmente em 2013 e depois de 2016 pra cá. Depois dos 20 centavos, mano. Teve uma onda antipolítica que, inclusive, tinha sentido. Nosso sistema político é falho, nossa democracia tem muito limite, é verdade. Sim. Mas ela foi instrumentalizada pela direita como uma forma de atingir o Lula e atingir o PT. Então era aquilo que a gente via da Globo, aquelas grandes operações da Lava Jato, né? E o mais louco Sérgio disso Moro, né? é que aqueles mesmos que fortaleceram essa onda de política foram tragados por elas, né? Você pega o Aécio Neves, os partidos... O Sérgio Moro, os partidos tradicionais, os partidos da direita neoliberal ali, que foram eles que deram partida. E eles viram que eles jogaram isso e quem acabou colhendo foi o Bolsonaro, porque ele é um cara que se colocou, não, esses aí são tudo a mesma coisa, até onde o Bolsonaro faz, são tudo da esquerda. O único que não é desses aí sou eu, né? Sim. E a gente vê que a grande contradição disso foi a emergência da extrema-direita. E por isso que eles tiveram que admitir que o Lula voltasse pro jogo, né? Pra derrotar a extrema-direita e tentar criar uma situação de abrir condições pra volta dessa direita neoliberal, que é o que tá se apontando aí pro próximo período, né? Porque, veja, uma parte da direita, Globo, uma parte do empresariado, eles querem que o Bolsonaro se dane. Eles estão querendo um novo arranjo. Eles querem Tarcísio. Eles querem um novo arranjo que não tenha nem o Bolsonaro e nem a esquerda, para ter uma nova estabilidade política da direita neoliberal para eles avançarem nas reformas que retiram o direito dos trabalhadores. A Globo é louca por tipo um cara lá do Rio Grande do Sul, como que era? O governador do Rio Grande do Sul? O Eduardo Leite? A Globo acho que curte que é um perfil rola, assim, mano, não rola, que sabe se comunicar melhor, que não é tão chucrão, né? Vocês Mas viram o canal que livre? o interesse é o capital, né? Tu viu o canal livre dele ontem? Não vi. Vi hoje indo lá pra Jabaquara, mano, não tem como. Os caras lá, a obra, mano, fez um ano, bateu ontem, né? A enchente lá que vitimou 180 e poucas pessoas. Cara, pouca coisa andou, mano. Tá ligado? Tá tem muita paradão, gente, né? coisa. Tá acontecendo, mas tem muita coisa que. Mas é burocracia, licitação e os caralho. Mano, a China, bicho. Desculpa usar a China aqui China como não exemplo. tem como. Mas, porra, os caras construíram um dia o hospital de emergência. Os caras levantou em um dia. Mano, o nós tá um ano
e os caras tá decidindo licitação ainda, se vai, tamo olhando o solo. Pô, é foda, mano, é foda. Não, é outra velocidade. O Brasil é complicado nesse sentido. tem- Tinha que ter um bagulho mais, tinha que ser mais outro ritmo. hardcore, mano. É. Nesse sentido, a nossa esquerda, você não acha? Ah, com certeza, pô. Mas é isso, né, cara? Saudade, construir um mas hospital é- público da hora, tipo uma Santa Casa, uns bagulho maneiro, mano. É, mas é que é isso, a gente vive um momento bem contra-revolucionário, né, cara? Tá difícil, é complicado. O momento que a gente tá é histórico, né, Igor? Você É que um momento tá aí- difícil, É um momento né? duro, assim, é um momento É, duro, tá cara. acompanhando mais de perto, tá estudando o bagulho mesmo. Você vê aí. E você que tá aí no MST, que sempre sofre um certo preconceito aí de uma parte da sociedade, né? Nesse momento aí também discutir pautas assim. Tem uma barreira mesmo, assim, difícil pra chegar a falar em nome do MST, em coisas que você vai chegando, assim, é difícil? Cara, eu acho que tem mudanças da forma como o MST historicamente se apresenta na sociedade. Legal. E hoje em dia, contraditoriamente, não é dos momentos mais difíceis. Não, ó, que bom. Porque na medida em que tem a extrema-direita polariza muito com o MST. E quando polariza, você cresce também. Então o MST vai pra cima também da extrema-direita. Então o movimento conseguiu ampliar o debate da reforma agrária, porque a reforma agrária hoje não é só um debate dos camponeses, trabalhadores rurais terem terra para produzir. Hoje, quando você vai debater reforma agrária, você tem que debater, em primeiro lugar, a questão da alimentação. Nós estamos vivendo uma crise hoje por conta do preço dos alimentos, porque nós temos uma economia que é subordinada ao capital internacional. O Brasil está exportando vários itens alimentares. Isso tem um impacto na economia brasileira. E a gente só tem uma forma de resolver a questão do preço dos alimentos, que é a gente consolidar um modelo de soberania alimentar. E o que é soberania alimentar? É nós produzirmos os alimentos que nós precisamos e dar como prioridade o consumo para o mercado interno. Para o povo brasileiro. Alimento de qualidade, produzido na agricultura camponesa. Então, hoje, quando você debate reforma agrária, vamos debater alimento na mesa do povo. Então, isso todo mundo quer debater isso. Sim. E então, quem que produz arroz nesse país? O MST é o maior produtor de arroz orgânico. E o MST produz leite, produz hortaliça, produz feijão. Então, quem tá aí, vá visitar. Quando a gente conheceu a primeira vez, o Gui, Zé Felipe foi lá na loja do Armazém do Campo, Alameda Norte, 806, no Campos Elíseos. Então lá vocês vão ver um pouco da variedade da produção da reforma agrária. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro. Então quem quer comer bem e quer comer barato, tem que defender a reforma agrária, não é só o trabalhador rural. A segunda questão que você quer debater a reforma agrária é debater a questão alimentar. É a questão ambiental. Tu estava falando do Rio Grande do Sul. Por que teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é o estado onde tem o maior nível de produção de soja em monocultura, com utilização de transgênico do Brasil. É algo que é extremamente danoso para o meio ambiente, que tem consequência no regime de chuvas. Então, por que teve essa tragédia no Rio Grande do Sul? Então, você tem que associar essa tragédia objetiva com o modelo de exploração dos recursos naturais e do meio ambiente. Então, se nós quisermos enfrentar a questão das mudanças climáticas e preservar o meio ambiente, nós temos que ter uma outra relação com a natureza, uma outra forma de produção da agricultura, uma outra forma de exploração de recursos minerais, porque teve o desastre de Mariana, de Sobradinho, causado pela Vale, de uma exploração predatória do minério de ferro. Ou seja, tem que mudar isso. Então, você vai debater reforma agrária hoje, é debater a preservação do meio ambiente. Então, quando a gente está aqui em São Paulo hoje, que é essa loucura de tempo, São Paulo sempre foi um lugar que sempre teve climas a menos, né? Sim. Hoje, em São Paulo, a gente vive uma situação que ou é um frio danado, ou é um calor danado. Em São Paulo, nunca ninguém pensou em necessidade de ter ar-condicionado. Hoje a gente vê o pessoal trabalhando em sala com ar-condicionado, instalando ar-condicionado, quem pode, instalando ar-condicionado em casa. Uma insanidade. São Paulo sempre foi um lugar de... Por quê? Tem uma mudança na temperatura. A gente vê um aquecimento global. Tá aumentando 1 grau da temperatura a cada 10 anos. Ou seja, debater reforma agrária, debater a preservação do meio ambiente. Então, hoje o movimento se coloca como um portador desse debate, né? E, sobretudo, como
um símbolo de luta e de resistência, né? Então, o MST tá 40 anos, faça chuva, faça sol, o governo é o Lula, o governo é o Bolsonaro, e tá organizando o trabalhador rural, fazendo ocupação de terra, fazendo a luta. Então, a sociedade identifica, assim, ó, o MST é um exemplo de luta, tá cumprindo o papel dele. Então, acho que hoje, pro MST... Tá bom de fazer o debate, de fazer, de encarar, de conversar, de dialogar e de defender projetos. Até porque não pode baixar a cabeça. Então, se o outro lado grita, tem que gritar também. Então, acho que do ponto de vista do debate político, até porque o MST construiu os armazéns do campo, então hoje tem as lojas do MST, várias capitais, né? E vamos ter agora, inclusive, um convite para vocês e para o nosso público. Vamos ter agora, no começo de maio, a Feira Nacional da Reforma Agrária. Já trampou lá. Que vai ser olha, anotem aí, ó, de 8 a 11 de maio, no Parque da Água Branca. Então vamos ter lá nossa culinária da terra, com a nossa praça de alimentação, com comida tradicional de todos os estados brasileiros. Vamos ter as barracas de venda de alimentação da agricultura familiar, da reforma agrária de todo o país. Então vão vir trabalhadores rurais assentados do país inteiro para expor a sua produção. Vamos ter atividade cultural, que vou até adiantar aqui, ó. Vamos ter show do Jonga, no Parque da Água Branca, na Feira da Reforma Agrária. Vamos ter lá Chico César, a Barraca da Expressão Popular. Manifestação, né? A Barraca da Expressão Popular, do Brasil de Fato. Vamos ter uma atividade lá sobre o plebiscito popular. Vamos ter muito debate sobre o Brasil, sobre a agricultura, sobre o desenvolvimento. Então, todo mundo convidado aí de 8 a 11 de maio na Feira Nacional da Reforma Agrária. Na Feira da Reforma Agrária passam 300 mil pessoas. Então, veja. Hoje, antes as pessoas viam o MST na televisão. Agora as pessoas querem conhecer o MST. Vai lá no Armazém do Campo, vai lá na Feira da Reforma Agrária. Feiras como essa, a gente tem no país inteiro, pelo menos uma feira estadual da Reforma Agrária. Então hoje eu acho que tem essa diferença. Legal. Então é mais o MST está mais próximo. E as próprias redes sociais, né? Que é um canal, né? Que o movimento tem de apresentar sua produção, apresentar suas realizações, apresentar sua visão de mundo, né? Sim. Então hoje, assim... Não podemos ficar nessa linha, tá difícil, tá ruim, não. Tá ruim, mas tá bom. Temos que lutar. Vamos lutar. Temos que lutar, temos que voltar, temos que fazer o debate, então... Vamos derrubar a Lei Candir, né? Vamos pra cima. Vamos derrubar a Lei Candir. Esse é o debate. Tem que derrubar, tem que ter benefício fiscal pra quem produz. Produz aqui e alimento nacional. O cara exporta alimento, commodity, você não paga imposto. Ô, Fernando, dá uma mamada no meu saco aqui, cara. Tem que ter no meu benefício. saco de arroz, pô. Orgânico, hein? Orgânico. Mas, Gui, eu tava pensando, o Igor aqui falando pela Você MST. fala inflado. Cara... Ele dá umas inflamadas. Ó. Você abrir do VAT, vocês tinham que alçar o bagulho aí, irmão. Nós apertava na urna lá, hein? É muito louco. Só dá um comando, hein? Não, mas é bonito demais. A MST tem projeto pra muita coisa, né, cara? Como é ampla a quantidade do que o MST estuda, além de tudo que produz, de toda a organização que tem. Tem projeto para as coisas, né? Então tem caminhos realmente para convencer, né, cara? Eu acho que o MST... eu sempre acreditei, né, irmão? Então... Não, vambora, louco, vambora. O MST é mais que necessário para esse ainda mais que Brasilzão sem... Os caras vão meter um Jonguinha, sem reforma. Um Jonga aí pra unir a galera. Ô, quero aquela área VIP lá, irmão. É igual as igrejas evangélicas aí que os caras têm área VIP. Eu quero no som do Jonga, eu quero área VIP. Porque no último nós só trampou, carregou Você é louco, mano. Nós carregamos... Cara, eu vou falar pra você, Igor. Nós carregamos... chegamos lá pra ajudar os caras. Tem um caminhão aqui. Eu falei, tá, porra, que não vai ter... Eu falei, eu quero tirar foto, filho. Não. Já viu meus números na rede? Os caras falaram, não, pega o saco lá, ó. Vai. Lá atrás. E eu, Gui, vai. Mano, rendi, dor nas costas. Eu tenho 1,65 m, eu não sou alto, mas é tudo baixinho. Mas vocês sabem botar a mão na massa. Mas vocês sabem que na forma de organização do MST, todo mundo tem que trabalhar. Tem que botar a mão na massa. Então, você vai fazer a feira ali, a gente vai estar com 1.000 companheiros e companheiras de todos os estados. E todo mundo carregar as caixas, descarregar os caminhões, montar as barracas,
montar as tendas. Então, não tem quem trabalha. Sim. Quem vai organizar é o nosso povo dos assentamentos, Não, isso é foda, acampamentos. isso é foda. Então, vocês estão convidados para ir no show do Jong e para carregar a Não, casa sai também. fora. Chega. Pô, esse ano no MST, com todo respeito aí, alô, Stanley, vai tomar brincadeira. Ele é brabo. Pô, o Stanley ali na câmera dando um show também. Pô, esse cara é brabo, hein, mano? Não, Um dia você também. tiver contato aí, encosta vocês dois aí, mano. Cê é O Stanley, de louco, qualquer jeito, o queria dar Stanley, um papo nele aí, mano. Cara, Não, engraçado. vamos marcar. Puta, Meu Pedro é uma grande figura. demais. Caralho, pô, o dia que ele bateu de frente com os deputados lá. Ali, Mano, nossa. os caras vão falar reforma agrária, mano, o cara deu um show ali, que eu vou falar pra você. o Na Cristo lá classe, né? Na classe. Bonito, você é louco, você é louco. Não é só Bonito aqui cheio de demais. palavrão. O cara ali, ele fala com propriedade Acabou, mesmo. e ali tranquilo, calmo. Nossa. É, foi foda, mano. Cheio de direitinho ali. Aí que papai. você vê, né? Por exemplo, a CPI do MST. Porra, Isso, essa ele mesmo, primeiro ano do governo Lula, o agronegócio e o latifúndio já falou, pô, agora o Lula ganhou, o MST vai voltar a ocupar a terra já. Sim. Antes da jornada de abril, eles já tacaram a CPI. Os caras Foi já quase veio uma pra CPI cima. preventiva. Foi. Agora veja a contradição. O movimento foi lá, conseguiram a assinatura, instalaram a CPI. Uai, tipo, é muito ruim você ter área investigada, perseguição de companheiros, perseguição de entidade que faz projeto da reforma agrária. É muito ruim. Mas eu abri um microfone do tamanho do mundo pra gente falar com as pessoas, prestar depoimento. Então a política, ela tem contradição. Sim. Então uma coisa leva a outra. Se o cara dá uma porrada em você, você dá uma porrada nele também. Vai junto. Então lá eles esperavam lá, o João Pedro foi lá. Não ficou lá de coitadinho, tô me ferrando. Foi lá e foi pra cima. Fala, Vamos agora, apresentar o nosso já que debate aqui. Tem o microfone, Entendeu? vamos falar pra você, Então a cara. política, Caralho, se mano. o cara vem pra cima, você tem que ir pra cima também. Saber Porque apontar. isso cria uma nova situação política pra você. Então não pode desanimar, não. Então a situação política tá difícil. O Congresso é dominado por interesses empresariais, pequena política, um bando de picareta. É sim. Sim. O governo Lula tem seus limites, seus problemas, sim. Mas não podemos ficar com a cabeça baixada, não. Tem que ir pra cima, tem que defender nosso projeto. Nós defendemos nosso projeto, nós acreditamos no nosso projeto. Nós queremos mudar o Brasil, então tem que ter coragem de falar com as pessoas, tem que levantar a bandeira, tem que convencer. Então não podemos ficar passivo, não, tem que ir pra cima. Não, vambora, pô. Foda E sem demais. KY, vamos ficar todo mundo ativo. O negócio é o seguinte, fala o dia do plebiscito aí de novo. Você tem a data já de que Ó, vai então rolar o vamos lá, plebiscito? tá? Boa, Então vamos pro voltando plebiscito, agora. Então, voltando. primeira etapa do Não, plebiscito. mas bom, essa inflamada foi boa também, que aqui todo mundo, olha lá, o cara aqui já vai quebrar todo mundo lá 6 por 1. Vambora. Ó, a primeira fase do plebiscito é essa fase organizativa que eu tava colocando, Certo. né? Que é de agora até o final de junho. Tá. Então a gente tem que organizar. Então, vocês precisam nos ajudar. Vambora. Onde é que a gente vai organizar as urnas, montar um comitê. Bota lá na Rua Rocha lá, Vamos mano. ter que fazer aqui no Bexiga. Então já Pode tem um botar lá. companheiro aqui, o companheiro João Campos, que é da Vai Vai aí, toca cuíca. Eu vou te apresentar pra vocês montarem Pô, aqui. bota ele aqui, Pra ó. vocês montarem aqui no Bexiga. Mora aqui no Bexiga, montar aqui no Bexiga Bora, pô. Uma um urna. comitê, uma urna, entendeu? Tem um material. Então daqui até final de junho é a parte de organização. Temos que ter urna em todos os municípios, em todos os bairros. É isso. Sim. Aí começa a votação da primeira fase do dia 1º de julho. Começa a votação, ou seja, já pode pegar uma urna e fazer o trabalho. E vai de julho até o dia 7 de setembro, que é um dia, marca a independência do Brasil, temos que retomar a simbologia. Pode ficar só com os hipócritas da extrema-direita, vai pra rua de vermelho e amarelo, defende a submissão dos Estados Unidos, vai com bandeira de Israel e diz que é patriota e nacionalista. Não! Grita embroxado. Quem defende a independência do Brasil é o povo brasileiro. Então, vai até o dia 7 de setembro. E dentro desse período a gente vai fazer momentos de esforço concentrado de votação. Então vai pegar uma semana, ó, todo mundo vai pegar voto nessa semana aqui. Então vamos montar um calendário, estamos em discussão, tem que consultar a turma dos estados e tal, mas vai de julho até setembro. E em outubro, vamos fazer a contabilidade dos votos, papel auditável, Aí, ó, e parece vamos que é de fazer a direita. contabilidade e vamos fazer um grande ato em Brasília, entregar pro Lula. Lula, essa aqui é a vontade da população em relação à redução do horário de trabalho, em relação à escala 6 por 1, em relação à taxação dos ricos. Então queremos que o seu governo exerça a vontade da população. Leve pro debate. E ajude a avançar nessas pautas. Vamos levar pro presidente da Câmara, presidente do Senado, ó, vocês aí que coordenam os deputados e os senadores, essa aqui é a vontade, coloquem para votar.
esses temas. E vamos levar para o presidente da STF. Falar, olha, que o STF tem que zelar pela vontade da população. Então esse é o calendário que nós estamos construindo. Isso vai funcionar. Muita gente quer votar. Votar é fácil. O que nós queremos é que cada um que queira votar se transforme numa urna. E que converse com 10, com 20, com 100, com 1000 pessoas. Não precisamos de votar a cada 2 anos, todo mundo vota. Isso é legal. Mas a gente não quer só isso. A gente quer que todo mundo que tem a disposição, que tem interesse, que quer reservar trabalho, acabar com vocês por um e taxar o rico, se transforme numa urna. E que pegue 100, 200, 1000 votos. Para que a gente consiga conversar com milhões. E aí a gente disputar a consciência e colocar em movimento para pressionar os deputados para aprovar essas bandeiras. Apresenta pra nós aí o João Campos lá, dá um salve no Zé, deixa o contato. João, costa aí pra trocar ideia com nós, pessoalmente. Não sabia que nós dividimos o mesmo bexiga aí. E lá na Rua Rocha, lá pode ter certeza que nós vai colocar, filho. Ali vai ter com certeza. Porra, da hora demais, antes da gente encerrar, né? Porque também nosso menino aí tem que ir lá buscar o menino dele. O filho na creche. Antes de agradecer e tudo mais, da hora, irmão. Isso aí dá uma inflamada boa. Tomara que até outubro a gente resolva essa porra aí, realmente. Vote, porque, pô, vamos falar a verdade, nós já votamos, já fizemos plebiscito merda, não os nossos é da hora, mas, pô, já teve plebiscito do Sul, é meu país, não é possível que nós vai conseguir se organizar minimamente pra botar uma urna na nossa rua ali e cada um na sua fazer a parada acontecer, então, de verdade, torço pra que role, da minha parte que eu vou fazer, mediante aquela área VIP lá, mas já vamos fazer, Tem aquele certo? detalhezinho, pô, Gui, incrível o programa, gostei demais, você é louco, só aula, foi aula aqui com o Igor. Muito aprendizado Aí e passa... que realmente é isso. Eu também vou pegar uma urna pequenininha lá, levar pra galera lá, porque, mano, vamos lá na juntar. Brasilândia, lá pra quebrar. Lá na Vila Campestre, de Jabaquara. Isso aí. E vamos sim, pô, que o plebiscito ganhe força aí, se una com outros movimentos, que nesse momento tem essa união da esquerda que o Gui falou no começo do programa, né, Gui? Que realmente tem essa união de movimento, de partido, de sindicato ali pra... Cara, são pautas importantes, porque você fala que são 3 pautas, mas quase que são 2, né? Porque a 6x1 junto com a redução de jornada é quase com um bolo ali, um pack junto, vambora, e que dê tudo certo. Até aproveitar um incesto aí, né? Brincadeira, não quero falar isso aí, pessoal. Aproveitar o incesto, pra falar incesto mesmo. Cara, pra gente a saideira, se quiser tá no laço aí, mano, mas é importante, que você falou que tá alinhando todo mundo, sindicato. A gente tá vendo um momento embaçado no sindicato, que estourou uma merda aí agora, recente. Mas até pra quem tá assistindo nós aí, se você puder, de maneira breve, também que eu não quero tomar seu tempo, e do Zé, mas a importância do sindicato que vem sendo desvalorizado. Tudo bem, aconteceu isso aí, que tá sendo também, desde lá de trás, está sendo investigado, é que estourou agora. Mas não tem nada a ver com o presidente. Agora, a importância do sindicato pra gente retomar o que rolou lá atrás, né, mano? Quando você falou, por exemplo, o Lula no ABC... Qual que é a importância de um sindicato que, por causa do movimento neoliberal, tá tão desvalorizado? Explicar para essas pessoas por que importa tanto ter um sindicato, mano? Cara, o sindicato, acho que é o principal instrumento de organização e luta da classe trabalhadora, organizado nas suas categorias a partir do seu local de trabalho. Então, se a gente for pegar durante todo o século XX, os direitos conquistados pela classe trabalhadora foram conquistados com luta, com sangue, com suor, do movimento sindical, dos sindicatos, que organizavam os trabalhadores, faziam greve, faziam pressão nos patrões, pressionavam os governos, conseguiam pressionar os parlamentos, institucionalizar leis que garantiam direitos. Então, o sindicato é um instrumento de luta e organização. Tem sindicato bom, tem sindicato ruim, tem diretoria boa, tem diretoria ruim. Quem não gosta da diretoria, quem não gosta do sindicato, entre pro sindicato e se organize numa diretoria. Faça o sindicato a sua luz e a sua semelhança. É um espaço que está aberto e está precisando de juventude, está precisando de mais participação. Então a turma reclama às vezes que no sindicato só tem uma pessoa de mais idade. Porque os jovens às vezes não vão. Então é preciso ter um processo de organização, de luta. Inclusive é muito pedagógico o exemplo de um metalúrgico do final dos anos 70 que se insurge no sindicato metalúrgico do ABC contra a diretoria que estava no sindicato desde o final dos anos 50, dos anos 60, e que consegue fazer a disputa do sindicato, tomar o sindicato, fazer a greve, a partir das mudanças que ele defendia para o sindicato, que foi o companheiro militante sindicalista Luiz Inácio da Silva. Então ele é um exemplo. Então quem não gosta do sindicato, que é de uma central, é de um grupo, vá lá para o sindicato. O sindicato não tem dono, não.
é preciso disputar, é preciso renovar. E é preciso mudar os métodos mesmo. Tem uma parte da esquerda que está envelhecida, que tem dificuldade de lidar com novas formas de organização, com as redes sociais. Sim. Então, isso tem em todo lugar. A questão é, nós só vamos conseguir renovar o movimento sindical se tiver uma nova geração de trabalhadores indignados, putos, que queiram se organizar, que queiram lutar, que queiram fazer diferente e organizarem e ir para cima do sindicato. Então, e também tem outras formas de organização, como o VAT, coletivos, né? Então, hoje a gente tem uma nova forma de organização da sociedade e os trabalhadores podem se organizar de várias formas. E o que é importante é que todo mundo que está indignado e está puto, não adianta ficar em casa no sofá, no celular, sim. xingando na caixa. Isso até é bom. E aí, xingando na caixa, nos comentários do Instagram, do Facebook ou do TikTok, do que for. Isso é bom, pode fazer. Mas isso não muda o mundo, não. É se organizar, encontrar quem pensa parecido e conseguir construir uma nova geração de lutador do povo para fazer as mudanças que a gente precisa. Então, o sindicato é importante. Esse negócio do INSS, o problema é outro. O problema é que a gente tem uma política pública muito importante que faltou fiscalização e que acabou tendo uma terceirização para entidades privadas, mesmo o sindicato. Por que o Estado não pode fazer diretamente esse repasse para os trabalhadores? Sim. Então, o neoliberalismo ele vai entregando partes da gestão pública para parte privada e depois quem paga é o Estado. Vai falta de Estado, tem que ter mais. O Estado que tem que coordenar, ele que tem que fazer o repasse para os trabalhadores aposentados e resolver esse problema aí. E eu acho que foi muito importante o governo ter feito uma operação corajosa, que cortou na própria carne, Sim. denunciou. Então não caiu nesse papo de que é culpa do Lula, não. O Lula que acabou com esse esquema de corrupção que tinha comido ali os direitos dos trabalhadores. Da hora, mano. Sobre o sindicato, tem você que está assistindo, tem 2 programas muito bons que a gente conversou com o presidente do Sindicato de Jornalistas aqui. Com o Thiago? Com o Thiago. Ah, gente boníssima. O Thiago estudou na escola que eu estudei, cara. Uma coincidência. Thiago é meu amigo. E com o Brinquinho, e o programa do Brintão. É o programa verdade. Jornalista Lá de e o programa Guarulhos. Brinquinho, que já foi presidente do Sindicato dos Motoristas de Ônibus de Guarulhos também, que é um puta programa. E é exatamente o que eles falaram. O que você falou é igualzinho. Tá cansado do sindicato, não acredita, acha que tem pelego demais? Vai lá no sindicato, disputa, monta uma chapa, vai pra cima, né? É isso. Mano, só tem que Bom agradecer, demais. Nós vamos pra cima do sindicato dos pelegos, hein? Vou me eleger presidente dessa porra. É isso aí. Ó, meu irmão, você é louco, bicho. Dá Bom bom demais. Programaço, programaço. bom demais. Volta, porra, volta. Não, fico aí à disposição de vocês. Você é Valeu, louco, mano. Quando você tiver mais tempo com esse Obrigado vagabundo aí, demais. inventa... Por que você foi engravidar tua mina, cara? Ah, velho, é isso. Eu não queria ser só pai de pet. Cara, Aí é tinha que ter foda, um pô. filhinho, né? Não, mas agradecer pelo convite. Muito bom conversar com vocês. Ó. Fico à demais. disposição. Legal. Tanto para participar, como para indicar pessoas, vir mais gente do MST. Podemos vir aqui falar de meio ambiente, falar das cooperativas. Agroecologia, Falar de né? agroecologia, falar do que vocês quiserem. Estamos à disposição. E parabéns pelo programa, cara. Valeu. Você é louco, isso aqui a gente ama e faz com muito amor, viu, mano? Se for por Eu causa acho de que grana... é muito importante porque eu tava assistindo outros programas. É uma forma de informal, de trocar ideia e ajudar as pessoas a terem mais informações, mais elementos, né? É isso aí. E viva a categoria de base. Valeu, É isso, viva. categoria de Vamos pra base. cima. Viva o MST, né? Viva MS. É, Nossa, poxa. é louco. MST Pô, vamos é fazer foda, toca cara. lá, rapaziada. Dá esse toque lá em quem manda. Ah, é. Ele Isso é uma olhou por uma crítica. touca. Cara, O boné não cabe na cabeça Porra, dele. por causa do cabelo. Não, é pela jaca mesmo. Então, mano, isso aí é agrofobia que você tá fazendo. Agrofobia familiar. Pô, manda lá, vê com quem lá fabrica esse negócio. Uma Cara, touquinha. não é só boné, irmão, faz touca. Caralho, o bagulho não entra na minha cabeça, mano. Os caras nem podem falar, pô, o Guilherme é bonezinho do MST da Santa Cecília. Não cabe na minha cabeça. Beleza? Vai atrás disso aí pra gente, tá bom? Pelo amor de Deus. Você que ficou aqui até agora, a gente quer agradecer. Na nossa descrição, os outros programas não tinham, mas vai rolar um Pix aí, porque aparentemente aí, meu amigo, dependendo dos caras da REC 03, esse estúdio maravilhoso, a gente não tem condições de bancar tudo isso aqui sozinho. A gente depende dá. do seu apoio. É isso certo, aí, Zé? é isso aí. Obrigado Deixa eu botar a você. aqui, tá aqui embaixo. Mano, se inscreve, tem outros programas, né, Zé? Assiste vários aí, como eu disse, ó, jornalista e do Brinquinho, vai no tema do sindicato. Tem outros aí que são temas bons demais. E muito obrigado pela audiência aí. Vamos que vamos. É isso. Bora pra cima. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Na categoria de base.